Hoje nós vamos falar um pouquinho da aparição de Nossa Senhora em Fátima, Portugal, uma das 5 aparições marianas confirmadas pela Igreja, e analisarmos os famosos segredos. Como já falamos anteriormente em outros vídeos, aparições de santos não são certezas da fé, são revelações particulares. Em resumo, acredita quem quiser. A Igreja Católica, no entanto, já investigou várias aparições e confirmou 5 delas como autênticas, isto é, fatos que realmente aconteceram. Mesmo assim, tais aparições continuaram sendo revelações particulares e católico nenhum é obrigado a crer. A Igreja simplesmente está dizendo que não há nada anticristão ou anti-evangélico nestas aparições confirmadas e que as mesmas simplesmente confirmam a boa nova de Cristo, apelando para a nossa oração e para a nossa prática da fé. Vou deixar um link na descrição de um vídeo que fizemos, diferenciando a aparição de anjos santos, de evocação dos mortos e intercessão dos santos, tudo amparado pela teologia e por passagens bíblicas. Rapidamente, vamos conhecer um pouco a aparição em Portugal e passar para os segredos que Nossa Mãe confidenciou aos 3 videntes. De maio a outubro de 1917, a Virgem Maria apareceu 6 vezes a 3 pastorezinhos chamados Lúcia, Jacinta e Francisco. Lúcia era a filha mais jovem de um casal de 5 herdeiros. Nasceu em 1907 em Aljustrel, Fátima. Fez a primeira comunhão com 6 anos e meio. Tornou-se pastora aos 9 anos, ainda analfabeta. Só frequentou a escola depois das aparições. Em 1921, foi para o educandário das Irmãs Doroteias em Vilar, no Porto. Tornou-se religiosa em 1938. Em 1948, entrou no Carmelo de Coimbra, onde tomou o nome de Irmã Maria Lúcia do Coração Imaculado. Vale dizer que Lúcia foi agraciada com novas aparições de Maria aos 20 e aos 30 anos de idade. Jacinta nasceu em 1910, também em Aljustrel. Ela e Francisco eram primos de Lúcia. Fez a primeira comunhão após as aparições em maio de 1918. Morreu em 1920 com 10 anos de idade, vítima da gripe espanhola. Lúcia, em seus cadernos, atribuiu a Jacinta os dons da profecia, da ciência infusa e diversas visitas de Nossa Senhora durante a sua última enfermidade. Francisco, o terceiro vidente, nasceu em 1908. Nunca frequentou a escola. Não foi admitido à primeira comunhão com sua irmã em maio de 1918. Só comungou das mãos de um sacerdote sob forma de viático. Faleceu também de gripe espanhola em 1919. Os despojos de Francisco e Jacinta repousam na Basílica da Cova da Iria, local das aparições. Em dezembro de 1950 foi aberto processo canônico para sua beatificação. A história das aparições começa em 1915, quando Lúcia, com 8 anos de idade, e 3 outras meninas, na encosta do cabeço, avistaram uma figura branca, que identificaram ser um anjo. Em 1916, Lúcia, Jacinta e Francisco viram por vez um anjo que se identificou como o Anjo da Paz ou como o Anjo de Portugal. Tinha a aparência de um jovem que exortou as crianças a rezar pelos pecadores. Por ocasião da terceira visita, trazia na mão um cálice, dentro do qual caíam gotas de sangue vindas de uma hóstia. Foi este anjo que ensinou os pastorezinhos a seguinte oração: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro profundamente e vos ofereço os muito preciosos corpo, sangue, alma e divindade nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os tabernáculos do mundo, em reparação dos ultrajes pelos quais o mesmo Jesus é ofendido.
Logo depois, o anjo convidou Lúcia, Jacinta e Francisco a comungarem, embora os dois últimos ainda não tivessem feito a primeira comunhão. No dia 13 de maio de 1917, na Cova de Iria, a 2 quilômetros de distância de Aljustrel, e ao meio-dia, os três pastorezinhos tiveram a primeira aparição de Nossa Senhora, que lhes pediu que retornassem todo dia 13 de cada um dos meses subsequentes. Estes encontros ocorreram como programados, exceto em agosto, quando as três crianças estavam presas no dia previsto, o que deslocou a aparição para 19 de agosto em Valinhos. Por ocasião da terceira aparição, em julho, Lúcia recebeu a comunicação de um grande segredo composto de 3 partes. Como se compreende, tal segredo não foi revelado, senão mais tarde, por pura obediência e com permissão do céu. Foram estas as palavras de Lúcia. A última aparição, no dia 13 de outubro de 1917, foi acompanhada do milagre do Sol. Cerca de 70 mil pessoas disseram ter visto o Sol girar sobre si mesmo, projetando em todas as direções feixes de luz, cujas cores variavam. A seguir, o disco solar precipitou-se aparentemente em direção da multidão, irradiando calor cada vez mais intenso. Por fim, voltou à sua posição normal. O fenômeno teria durado cerca de 10 minutos e foi noticiado na imprensa portuguesa. Diante destes acontecimentos, as autoridades da igreja foram muito cautelosas. A diocese de Leiria estava sem bispo desde 1917. Vale informar que a Cova da Iria pertencia a essa diocese. O novo titular, Dom José da Silva, tomou posse em 1920 e mandou abrir um inquérito em 22 sobre os acontecimentos, 5 anos depois das ocorrências. Uma comissão de 7 peritos examinou todos os fatos e em 14 de abril de 1929 apresentou relatório ao bispo diocesano. Depois de ter levado ao Papa as conclusões obtidas, declarou em 13 de outubro de 1930, perante 100 mil fiéis, que as aparições eram autênticas, verdadeiras, legítimas. Perto do 25º aniversário das aparições, o senhor bispo de Leiria pediu ao vidente que escrevesse tudo o que pudesse revelar sobre os acontecimentos. Lúcia, então, redigiu 4 relatos de memórias, datados de 1936, 37, agosto e dezembro de 1941. No terceiro memorial, Lúcia se refere ao segredo, dedicando-lhe 15 páginas. A mensagem tem 3 partes, 2 que seriam imediatamente reveladas, e a terceira ficaria oculta. Com isto, o arcebispo de Milão, cardeal Ildefonso Schuster, publicou em sua Carta da Quaresma de 1942 as 2 primeiras partes. Essas 3 partes do segredo ficaram conhecidas como os 3 segredos de Fátima. A terceira parte, ou terceiro segredo, ficou lacrada em um envelope, onde a irmã determinava, segundo ela, por vontade da Santíssima Virgem, que não fosse aberto antes de 1960. Vamos conhecer rapidamente as 2 primeiras partes do segredo, publicadas em 1942. O primeiro segredo trata-se de uma visão do inferno, percebida por Lúcia, Jacinta e Francisco, como um grande mar de fogo, onde estavam mergulhados demônios e almas. Os demônios tinham forma asquerosa de animais desconhecidos, parecidos com carvões em brasa. As almas pareciam brasas transparentes e negras, ou bronzeadas com forma humana. Na verdade, essas expressões são imagens literárias, único recurso apto para incutir às crianças uma noção aproximada dos horrores espirituais, que é o próprio inferno. O segundo segredo estava assim transcrito, abre aspas,
A guerra de 1914 a 18 vai acabar se não deixarem de ofender a Deus. No reinado de Pio XI começará outro pior. Quando virdes uma noite iluminada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá, de que vai punir o mundo de seus crimes por meio da guerra, de fome e de perseguição à igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei a pedir a consagração da Rússia a meu imaculado coração e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia converter-se-á e terão paz. Senão, espalhará os seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Fecha aspas. Esta previsão diz respeito à nova guerra mundial, que começa em 1939 e termina em 45, referindo-se ao pontificado de Pio XI, que vai de 1922 a 39. O grande sinal seria a extraordinária aurora boreal que iluminou o céu na noite de 25 para 26 de janeiro de 1938, das 20h45 a 1h15 da manhã. Ao verificar o fenômeno, a vidente recordou-se da terrível predição da Virgem. Mas a grande pergunta que fica é: por que Lúcia revelou tais predições só 24 anos depois? A resposta da irmã fala por si só. Pode ser que alguém pareça que eu devia ter manifestado todas estas coisas há mais tempo, porque a seu parecer teriam, há alguns anos, dobrado de valor. Assim seria, se Deus tivesse querido apresentar-me ao mundo como profeta. Mas creio que tal não foi o intento de Deus. Se assim fosse, penso que, quando em 1917 Ele, Deus, me mandou calar, a qual ordem foi confirmada por meio dos que o representavam, ter-me-ia mandado falar. Julgo, pois, que Deus apenas quis servir-se de mim para recordar ao mundo a necessidade que há de evitar o pecado e reparar as ofensas a Deus pela oração e pela penitência. Não encontrando palavras exatas para me exprimir, teria dito ora uma coisa, ora outra, querendo me explicar. Sem o conseguir, formaria assim talvez uma confusão de ideias, que viriam, quem sabe, a estragar a obra de Deus. Minha repugnância a manifestar a mensagem é tal que, embora tenha sob os olhos a carta na qual Vossa Excelência, o Senhor Bispo de Leiria, me manda anotar tudo de que me possa lembrar, e eu sinta intimamente que é hora marcada por Deus para fazê-lo, estou hesitante, em verdadeira luta, ponderando se vos enviarei este escrito ou queimarei. Acontecerá o que o bom Deus quiser. O silêncio tem sido para mim uma grande graça. Por isso dou graças a Deus e creio que tudo o que Ele faz está bem. São Padre Pio XII consagrou o mundo ao coração imaculado de Maria no dia 31 de outubro de 1942, como que atendendo ao segredo de consagrar a Rússia e não provocando duras reações dos soviéticos. Ao invés de consagrar somente a Rússia, fez o mesmo com todo o mundo. Vale dizer que estas mensagens não foram diretamente consideradas autênticas pela Igreja, somente as aparições. No entanto, no dia 7 de julho de 1952, Pio XII quis consagrar o povo russo ao coração imaculado de Maria. No dia 21 de novembro de 1964, Paulo VI renovou a consagração do mundo e em 13 de outubro de 1956, em nome do Papa Pio XII, o cardeal Eugênio Tisserand abençoou em Fátima o Centro Internacional do Exército Azul, sociedade com a missão de levar esta devoção mariana ao mundo inteiro. Ou seja, com muita consideração, a Igreja tem ouvido os segredos revelados por Maria em Fátima, o que provoca
inúmeras interpretações dos mais diversos tipos de teólogos e de leigos sobre tais revelações. Quando a terceira parte, ou terceiro segredo de Fátima, não foi revelada em 1960, como assim estaria disposto. Somente no dia 13 de maio de 2000, em Fátima, tal segredo foi parcialmente revelado. No dia 26 de junho de 2000, a Congregação para a Doutrina da Fé publicou toda a documentação relativa ao terceiro segredo, incluindo cópia dos manuscritos de Lúcia. Com pequenas falhas de linguagem oriundas do próprio escrito, transcreveremos a parte do terceiro segredo de Fátima. A terceira parte do segredo, revelado a 3 de julho de 1917, na cova da Iria, Fátima. Escrevo em ato de obediência a vós, Deus meu, que me mandais por meio do Senhor Bispo de Leiria e da vossa e minha Santíssima Mãe. Depois das duas partes que já expus, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. Ao cintilar, despedia chamas que parecia iam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz firme disse: penitência, penitência, penitência. E vimos numa luz imensa que é Deus, algo semelhante a como se veem as pessoas num espelho quando lhe passam por diante, um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, subir uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz de troncos toscos, como se fora de sobreiro com a casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade meia em ruínas e meio trêmulo com o andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, e orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegado ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas. E assim mesmo foram morrendo uns atrás outros os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Sob os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal na mão. Neles recolhiam o sangue dos mártires e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. Para interpretar todo este simbolismo do terceiro segredo, o Santo Padre enviou ao Carmelo de Coimbra Monsenhor Tarcísio Bertone, secretário da Congregação para a Doutrina da Fé. Este, por sua vez, entrevistou irmã Lúcia. Vamos agora transcrever o relato desta conversa. O encontro da irmã Lúcia com Dom Tarcísio Bertone, secretário da Congregação para a Doutrina da Fé, por encargo recebido do Santo Padre, e Dom Serafim de Souza Ferreira e Silva, bispo de Leiria, Fátima, teve lugar a 27 de abril passado, uma quinta-feira, no Carmelo de Santa Teresa de Coimbra. A irmã Lúcia estava lúcida e calma, dizendo-se muito feliz com a ida do Santo Padre a Fátima para a beatificação de Francisco e Jacinta, há muito desejada por ela. O bispo de Leiria, Fátima, leu a carta autografada do Santo Padre que explicava os motivos da visita. A irmã Lúcia disse sentir-se muito honrada e releu pessoalmente a carta, comprazendo-se por vê-la nas suas próprias mãos. Declarou-se disposta a responder francamente a todas as perguntas. Então, o senhor Dom Tarcísio Bertone apresenta-lhe dois envelopes, um exterior que tinha dentro outro com a carta onde estava a terceira parte do segredo de Fátima. Tocando esta segunda com os dedos, logo exclamou: "É minha carta!" E depois de a ler acrescentou:
é minha letra. Com o auxílio do bispo de Leiria, Fátima, foi lido e interpretado o texto original, que é em língua portuguesa. A irmã Lúcia concorda com a interpretação, segundo a qual a terceira parte do segredo consiste numa visão profética, comparável às da história sagrada. Ela reafirma sua convicção de que a visão de Fátima se refere, sobretudo, à luta do comunismo ateu contra a igreja e os cristãos, e descreve o imane sofrimento das vítimas da fé no século XX. A pergunta: a personalidade principal da visão é o Papa? A irmã Lúcia responde imediatamente que sim, e recorda como os 3 pastorinhos sentiam muita pena pelo sofrimento do Papa, e Jacinta repetia: coitadinho do Santo Padre, tenho muita pena dos pecadores. A irmã Lúcia continua: não sabíamos o nome do Papa. Nossa Senhora não nos disse o nome do Papa. Não sabíamos se era Bento XV, Pio XII, Paulo VI ou João Paulo II, mas que era o Papa que sofria, e isso fazia-nos sofrer a nós também. Quanto à passagem relativa ao bispo vestido de branco, isto é, ao Santo Padre, como logo perceberam os pastorinhos durante a visão, que é ferido de morte, cai por terra, a irmã Lúcia concorda plenamente com a afirmação do Papa. Foi uma mão materna que guiou a trajetória da bala, e o Santo Padre agonizante deteve-se no limiar da morte. Uma vez que a irmã Lúcia, antes de entregar ao bispo de Leiria, Fátima, de então um envelope selado com a terceira parte do segredo, tinha escrito no envelope exterior que podia ser aberto somente depois de 1960 pelo patriarca de Lisboa ou pelo bispo de Leiria. O senhor doutor Bertone pergunta-lhe: por que o limite de 1960? Foi Nossa Senhora que indicou aquela data? Resposta da irmã Lúcia: não foi Nossa Senhora. Fui eu que meti da data de 1960, porque, segundo intuição minha, antes de 1960 não se perceberia, compreender-se-ia somente depois. Agora pode-se compreender melhor. Eu escrevi o que vi. Não compete a mim a interpretação, mas ao Papa. Aqui é que precisamos meditar um pouco, exatamente levando em consideração a fala da vidente Lúcia. Se tal visão tinha uma finalidade profética, uma finalidade panorâmica de toda a luta que a Igreja trava contra o mal neste mundo, devemos entender que tal segredo quer mostrar que a Igreja do século XX foi uma igreja de mártires, tendo o Santo Padre à frente, vítima de atentado no dia 13 de maio de 1981. E eu acrescento: a igreja continua nessa luta, e a luta está cada vez mais difícil. Devemos refletir profundamente sobre estas visões e estes segredos. O mundo está cada vez mais violento, luxurioso, materialista e injusto, sob todos os aspectos. Existe muita difamação contra a igreja. E o anjo, como vimos na visão, pede penitência. Será que temos feito alguma coisa para proteger a Igreja de Cristo? Será que estamos fazendo a nossa parte enquanto igreja? Peçamos a Jesus que nos oriente a cada dia a fazermos efetivamente a nossa parte nesta luta tão pesada que a igreja está travando nesses dias tão difíceis. Que assim seja. Amém. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem o seu like, deixem aí nos seus comentários a sua opinião, o que você acha do terceiro segredo, o que vocês acham sobre toda a aparição de Fátima, de Maria em Fátima. Compartilhe, se inscreva no canal. Muito obrigado, desculpe qualquer coisa, fique com Deus e até o próximo vídeo.